Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês, trazer para vocês uma palavra sobre tomar a cruz. Às vezes a gente tem uma visão equivocada do que é a cruz, do que significa tomar a cruz. E às vezes tem pessoas que levam isso até para o lado de uma brincadeira, de uma descontração, que falam quando estão passando por um período difícil ou quando tem alguém difícil na vida, refere a isso como cruz. E na realidade, se a cruz fosse dessa forma, a cruz seria algo circunstancial. Mas a cruz, ela é um estilo de vida que Jesus veio oferecer. Logo, a cruz é algo permanente para quem decide, para quem quer ser um discípulo de Jesus. Então, para falar sobre esse assunto, eu quero ler aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, do versículo 25 ao 27, onde Jesus está ali ministrando, ensinando a multidão. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: "Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo." Jesus aqui, ele não estava dando um conselho, ele não estava dando uma orientação. Aqui Jesus, ele trazia uma ordem, ele estava dando uma exigência do que precisava ser para se tornar um discípulo dele, para tornar um seguidor dele. A gente tem que colocar amor ao Senhor acima de qualquer coisa. Aqui ele cita aqui, no caso nas nossas relações, as mais importantes para nós, que é a nossa família. E ele fala que até a nossa própria vida, se a gente amar mais do que amar ele, a gente não pode ser um discípulo dele, a gente não pode ser um seguidor dele. E ele colocou a cruz aqui, porque naquela época do Império Romano, as pessoas que eram sentenciadas à morte de cruz, elas estavam ali em evidência. Todo mundo sabia que aquelas pessoas iam ser crucificadas, porque elas passavam em direção ao local da execução carregando sua própria cruz. Então aquilo ficava em evidência. Todo mundo sabia que aquela pessoa foi condenada, que ela foi sentenciada à morte de cruz. E conosco, quando a gente decide seguir a Jesus, ser um discípulo de Jesus, nós não podemos fazer isso às escondidas. O nosso estilo de vida, o nosso carregar a cruz, ele tem que ser evidente. As pessoas têm que olhar para nós e ver que o nosso estilo de vida, ser um discípulo de Jesus, é algo evidente, é algo diferenciado. E em Gálatas 2, do versículo 19 ao 20, Paulo diz o seguinte: "Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim." Então, o que Paulo fala aqui? Desse morrer aqui, desse morrer para uma coisa e nascer para outra, e viver para outra. Ele fala de morrer para a nossa carne, de morrer para nossas próprias vontades, de morrer pelas nossas próprias paixões carnais. Então ele fala que ele vai morrer para isso, mas ele vai viver para Cristo, ele vai viver para Deus. Então, esse tomar a cruz, esse estilo de vida que vai ser constante, que vai ser algo que a gente vai adotar para ser um discípulo de Jesus, é algo que nós temos que todos os dias estar morrendo para as nossas vontades, morrendo para as nossas paixões carnais, morrendo para o pecado e vivendo para Cristo e tornando-se um discípulo de Cristo. Não tem como eu ser meio discípulo, não tem como eu ser um discípulo mais ou menos.
porque Jesus fala aqui claramente o que eu tenho que fazer. Eu tenho que tomar a cruz, eu tenho que me adaptar a esse estilo de vida para servir a Ele, para seguir a Ele. Então, quando eu decido, quando você decide ser um discípulo de Jesus, a nossa vida ela tem que mudar. O nosso estilo de vida tem que mudar. A gente tem que viver cada dia negando as nossas próprias vontades, renunciando aos nossos desejos para seguir a Cristo, para viver esse estilo de vida que Jesus espera de nós. Então, eu gostaria de animar a vocês a buscar a cada dia mais revelação na palavra do Senhor, do que Ele quer, entender o que Ele quer para as nossas vidas, o que Ele exige de nós para que possamos seguir a Ele. Porque depois que o pecado entrou no mundo, a nossa necessidade de renunciar às nossas vontades, de renunciar aos nossos desejos, eles têm que ser constantes nas nossas vidas para que possamos agradar ao nosso Deus. Então a minha oração hoje é a seguinte: que Deus me dê graça para entender e viver, aplicar na minha vida, praticar aquilo que Ele espera de mim. Então é esse texto que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Quero animar vocês que tem interesse, que tem vontade, que tem desejo no coração de ser um discípulo de Jesus, que busque carregar a cruz, que busque renunciar às suas próprias vontades todos os dias para seguir a Cristo. E procure buscar na palavra, meditar a palavra, buscar revelação do Espírito Santo em relação ao que Deus quer para você, o que Ele quer mudar em você, o que Ele quer que você renuncie, o que Ele quer que você deixe por amor a Ele. E é muito gratificante quando a gente começa a adaptar na nossa vida esse estilo de vida de servir ao Senhor. Às vezes a gente acha que servir a Deus é não viver. Servir a Deus, a gente tem que abrir mão de tudo. Realmente, a gente abre mão daquilo que nos separa de Deus, daquilo que veio através do pecado nos separar de Deus. A gente abre mão dessas coisas para nos aproximarmos do Senhor, para termos uma comunhão com Ele, para termos uma intimidade com Ele, e isso enche os nossos corações, isso supre as nossas necessidades, das coisas que a nossa carne deseja, das coisas que enchem o nosso coração, que enche a nossa vida, a nossa carne de prazeres, de alegrias, de satisfação. Isso, quando a gente abre mão dessas coisas, os nossos corações eles são cheios da graça de Deus, e essas coisas não nos fazem falta, essas coisas não mais fazem parte do nosso estilo de vida. Então é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Eu espero que quem estiver ouvindo essa mensagem possa de alguma forma ser acrescentado algo a vocês, algo de bom, algo que vai construir, algo que vai a cada dia mais acrescentar de Deus à vida de vocês. E peço que vocês também possam compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também possam usufruir dessa graça reveladora que é a palavra de Deus aos nossos corações. E não deixem de curtir esse vídeo, de se inscrever nesse canal e de ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.